E aí, pessoal, tudo belezinha? Bora para mais um vídeo. Eu não poderia deixar de trazer essa notícia, né? Na verdade, eu queria ter trazido desde de manhã. É que eu tenho um vizinho aqui em cima que decidiu virar o MasterChef das obras, né? Sei lá, usar martelete, furadeira, sei lá mais o quê. Deve ser um bolsonarista, né? Deve ter falado assim: não vou deixar ele gravar para falar do meu presidente. Brincadeira, eu não conheço, né? Eu moro nesse condomínio há pouco tempo. Aí estava rolando uma obra, ele deu uma parada, então eu aproveitei para trazer essa notícia para vocês. Eu acho que a maioria de vocês já sabem, mas é bom a gente registrar aqui, né? Bolsonaro está preso. Foi preso essa manhã, né? Por volta das 6 da manhã. Eu acho que vocês, essa altura do campeonato, já sabem. E aí a maioria deve estar pensando: pô, mas caramba, que legal, finalmente foi preso. Não tem a ver com o cumprimento da pena da questão de golpe de Estado, não, galera. Não é isso, não, tá? Inclusive, eu tô com uma matéria do G1 aqui aberta, ó, tá vendo? Ó, Bolsonaro preso. Opa, peraí, deixa eu voltar, tá aqui. Bolsonaro preso. Veja a repercussão entre políticos e autoridades. Matéria do G1, tá? Vamos lá, ó. Aqui, ó. Prisão não se trata de cumprimento de pena da condenação por golpe de Estado. É outra coisa, gente. Bolsonaro foi preso na manhã deste sábado, dia 22, né? Conhecido como hoje também, e deve passar por audiência de custódia amanhã, domingo, dia 23, né? Então vamos ler um pouquinho mais da matéria para a gente entender melhor que prisão é essa, por que ela se deu, enfim, como foi possível isso. Ó, o ex-presidente, né, Jair Bolsonaro, foi preso preventivamente na manhã desse sábado, dia 22, em cumprimento a um mandado autorizado pelo Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro foi levado diretamente para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília. O ex-presidente deve passar por audiência de custódia nesse domingo. A audiência de custódia, aqui eles estão explicando para que serve, deixa eu frisar aqui, ó. A audiência de custódia serve para que um juiz verifique se a prisão foi realizada dentro da legalidade e se houve respeito aos direitos fundamentais do detido. Tá? O procedimento é obrigatório, mesmo em prisões ordenadas pelo STF. Ou seja, a audiência de custódia vai servir se essa prisão dele é legal, né? Se está dentro da lei ou não. Então, amanhã vai haver essa audiência de custódia aí para eles decidirem. Sai, anúncio, sai de mim, anúncio. Ó. Aqui, ó, o G1 trouxe uma coisa interessante, né? Veja o que trouxe, o que disseram, né, os políticos, as autoridades, sobre a prisão do Bozo, né? Aí a primeira personalidade que eles trazem aqui é a esposa do Bolsonaro, né? A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro. Ela diz: confio na justiça de Deus, abre aspas para ela, né? A justiça humana, como temos visto, já não se sustenta, mas sei que o Senhor dará o escape, assim como fez em 2018, quando meu marido foi vítima de uma facada planejada para matá-lo por um ex-militante político. Isso foi o que disse a Michele Bolsonaro, né? Ex-primeira-dama, enfim. Tomara, Michele, que Deus nos dê o escape e que o Bolsonaro continue preso. Mas vamos lá. Ó, a sua saúde traz sequelas até hoje por causa desse episódio. Mas em Deus, isso ainda é a Michele Bolsonaro, né? Mas em Deus, ele é forte. Ele é grande e eu amo muito. Não o deixarei desistir do propósito que o Senhor confiou a ele. Diante da maldade humana, da mentira, da crueldade e da perseguição exacerbada, deixo Salmos 18, dos versículos 25 ao 7, né? Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável. Porque tu livrarás o povo, deixa eu frisar aqui, para ser bem fidedigno, gente, ó. Porque tu livrarás o povo aflito e abaterás os olhos altivos. Neste momento, estou no Ceará aguardando voo para Brasília. Nossa vice-presidente do PL Mulher, Priscila Costa, e a deputada federal Rosana Vale conduzirão o encontro do PL Mulher em Caucaia, aqui no Ceará, inclusive é aqui do lado onde eu moro, gente, Caucaia, né? Então foi isso que disse a primeira-dama aí, a ex-primeira-dama, bate na boca, André.
a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro aí sobre a prisão do marido dela, o presidente Jair Bolsonaro, né? O filho dele, né, um dos filhos, que eu acredito que será o próximo no futuro bem breve, o Eduardo Bolsonaro, ele disse o seguinte, abre aspas, ó, não é medida cautelar, prisão preventiva ou qualquer outro termo que os serviços do regime utilizam. Ele chama de regime, cara, inacreditável esse cara, mas vamos lá. Do regime utilizam para suavizar essa abominação. Precisamos ter a coragem de dizer exatamente o que está acontecendo. Tá bom, Eduardo, diz aí o que está acontecendo. Vamos ler aqui o que ele disse que está acontecendo. Moraes está tentando terminar o trabalho que Adélio Bispo começou. Eita! É uma tentativa de assassinato. Nada mais, nada menos do que isso. Ele mandou o Clesão da mesma forma e saiu impune. Precisamos entender que Alexandre de Moraes é um psicopata. Aquele assassinato serviu para testar os métodos de execução que estão disponíveis para ele. Qualquer regime de exceção visa eliminar fisicamente seus dissidentes. Alexandre de Moraes apenas segue a cartilha de todo tirano psicopata que veio antes dele. Engraçado, né, gente? Então, vamos lá. Vamos fazer uma reflexão aqui. Para o Eduardo Bolsonaro, né? Para o Eduardo Bolsonaro, isso aí é uma tentativa de assassinato. Quando o Lula ficou preso quase 2 anos, né? Ninguém falou em tentativa de assassinato. É curioso isso, né? Mas vamos continuar aqui. Ó, o Eduardo Bolsonaro continua, ó. Ninguém normal pode dizer que um idoso sequestrado em sua residência, cercado por dezenas de capangas do Gestapo, Alexandrina, com a saúde totalmente debilitada e a necessidade constante de acompanhamento hospitalar devido à tentativa de assassinato de um ex-integrante do PSOL, possa fugir. Ninguém normal pode chamar uma vigilância de oração de reunião ilícita que compromete a ordem pública. Esses são argumentos que apenas um psicopata pode usar ou aceitar. Ele está falando do ministro Alexandre de Moraes, né? O objetivo de Alexandre de Moraes é bem simples: matar meu pai, terminar o serviço que a esquerda já tentou. Alexandre de Moraes é hoje apenas um capanga que faz o serviço sujo do regime de exceção que visa tomar o poder e eliminar completamente a oposição política no Brasil. A diferença entre Alexandre e Adélio é apenas 2 meios disponíveis para cometer o assassinato. São 2 pistoleiros de aluguel a serviço de criminosos que sequestraram o poder no Brasil. Engraçado, né? Ele compara o ministro Alexandre de Moraes a um pistoleiro de aluguel, ao Adélio Bispo, a questão da facada. Cara, esse cara é inacreditável. É inacreditável. Mas, como ele está fora daqui, ele não tem medo de falar. Ó. E terminando a fala dele aqui, ó. Nada disso irá nos fazer recuar ou desistir. O martírio do meu pai só irá acender a chama da justiça em nossos corações. Nossa, que inspirador, hein? Todos os envolvidos na atual tentativa de Alexandre de Moraes de assassinar o meu pai serão responsabilizados. Que o medo e a covardia não sejam os conselheiros de vocês. Que os omissos e complacentes acordem e se levantem contra a iniquidade. Tenhamos a coragem de enfrentar eretos esses criminosos. Bom, eretos, deixa para lá. Enfim, está aqui o cidadão, né? Eduardo Bolsonaro. E agora, gente, vamos para o Carluxo, né? O que o Carluxo disse sobre isso? Sobre a prisão do pai dele, nosso ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos lá. Ó, Carluxo disse o seguinte, abre aspas, na leitura de muitos, toda essa orquestra foi montada para conduzir Jair Bolsonaro ao ponto que o sistema considera o limite aceitável. Primeiro, tentar empurrá-lo para uma prisão domiciliar, uma forma silenciosa de neutralização que, se funcionasse, permitiria transferir sua força e seu capital político para algum candidato do sistema sem grandes desgastes para o sistema. Vamos lá, ó. Como não obtiveram êxito, avançaram para a fase extrema do plano, forçá-lo a uma prisão ainda mais humilhante, onde a mensagem se torna explícita e brutal. O recado, na percepção, quem tem capacidade de enxergar as engrenagens é o mesmo,
Só que agora mais enfático. Transfira seu capital, abra mão da sua força ou morrerá sozinho, jogado numa cela. São bastante teóricos da conspiração, os filhos do Bozo, né, galera? Mas vamos lá, ó. Mas o Carluxo continua. Lula, por sua vez, parece não reunir condições políticas para uma reeleição. Oh, imagina, hein? E sua relação com os Supremos se desgastaram porque jamais tratou como prioridade a retirada de punições americanas a determinado senhor, preferindo manobras eleitorais em vez de atender ao que parte dos poderosos considerava essencial. Esse descaso criou rachadura nas entranhas do sistema, tá? E ele continua aqui, ó. Lula, por sua vez, não reúne... não, aqui abaixo. Essa parte aqui eu já li, é essa aqui, ó. Diante desse cenário, emerge uma ruptura clara. O objetivo agora é fabricar uma direita permitida, alguém capaz de acomodar os interesses das forças que operam nos bastidores, impedindo que Lula continue afundando o país até o ponto de não retorno, inclusive para eles, mas sem representar uma ameaça real aos esquemas espúrios que controlam nosso país. Caramba, ele falou muito, hein? Ah, não, vou resumir sua fala, porque tu falou muito, Carluxo. Mas é engraçado, né? É engraçado aqui, ó. Alguém capaz de acomodar os interesses das forças, porque Lula está afundando o país. Pô, tirou o país do mapa da fome de novo, está industrializando de novo, está trazendo diversos avanços, isenção de IR. O conceito de afundamento de país do Carluxo está meio esquisito, né, gente? Mas está aqui, ele falou mais algumas coisas aqui, mas para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou ler na íntegra, galera. Então vamos passar para o Flávio. Eu quero ouvir o... não, tem o Tarcísio aqui também, ó. Tarcísio de Freitas, vamos lá. O que o Tarcísio falou? Vamos lá. Abre aspas para o Tarcísio. Jair Bolsonaro tem enfrentado todos os ataques e todas as injustiças com a firmeza e a coragem de poucos. Nossa, que coragem, hein? Quer ficar preso em casa, enquanto que o Lula 2 anos lá na prisão em Curitiba. Tirar um homem de 70 anos da sua casa, Lula tinha 73, desconsiderando seu grave estado de saúde e ignorando todos os apelos provenientes das mais diversas fontes, todos os laudos médicos e evidências, além de irresponsável, atenta contra o princípio da dignidade humana. Bolsonaro é inocente e o tempo mostrará. Seguimos firmes ao seu lado e lutaremos para que essa injustiça seja reparada o quanto antes, falou aí o Choquito, né? Choquito Tarcísio. Então, galera, teve mais gente que falou, mas deixa eu ver aqui quem mais. Ó, a Gleisi Hoffmann. Não. Quero ler aqui o que disse a Gleisi Hoffmann também para vocês, ó. Vamos lá, Gleisi Hoffmann. Não posso deixar de trazer a fala da Gleisi aqui. Vamos lá. Abre aspas para a nossa ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. A prisão preventiva de Jair Bolsonaro segue rigorosamente os ritos do devido processo legal observado pelo Supremo Tribunal Federal e pela Procuradoria-Geral da República em cada etapa da ação penal contra a tentativa de golpe de Estado no Brasil. A decisão do ministro Alexandre de Moraes está fundamentada nos riscos reais de fuga do chefe da organização golpista na iminência do trânsito em julgado de sua condenação para o cumprimento da pena. Vídeo ramagem, né, gente? Que piscou, já está lá em Miami, né? Também leva em conta, acertadamente, os antecedentes de um processo marcado por violentas tentativas de coação da justiça, como o tarifaço, e as sanções Magnitsky. Verdade, gente. Na democracia, a justiça se cumpre. É isso que falou aí a nossa ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann. Ó, tem mais. Não, o vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu acho que vale a pena a gente trazer um pouco da fala de cada um, né, gente? Para ficar, assim, uma coisa bem ampla. Ó, o que o Arthur Lira disse. Foi breve, né? Foi sucinto. Disse só isso aqui, ó. A prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro não se justifica e reabre as feridas da polarização política que turva o futuro do Brasil. Nenhum país pode se orgulhar de ter seus últimos presidentes presos e eu não podia esperar outra coisa do Lira,
que não uma fala abjeta dessa, né? Ricardo Nunes, não é relevante. Fátima Bezerra, deixa eu ver se vale a pena ouvir mais alguém. Jorginho Melo, Romeu Zema, Cláudio Castro. Vamos ouvir o Cláudio Castro aqui, ó. Mas não vou ouvir tudo, não. O Cláudio Castro é chato pra caramba. Só um pouquinho da fala dele, ó. O país amanheceu triste. Verdade, eu tô triste pra caramba, Cláudio. A prisão do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, homem honesto, nossa, deixa claro o quanto ainda precisamos evoluir como nação e como democracia. Um presidente que sempre viveu simples, ao lado do povo, mereceria um mínimo de deferência. De prisões em prisões, vamos desconstruindo uma instituição chamada Presidência da República. Tá não, muito pelo contrário, está fortalecida, Cláudio Castro. Minha solidariedade à esposa, aos filhos e a toda a família do presidente, ex-presidente, né? Seguiremos firmes em defesa das liberdades e da democracia, hoje e sempre. E eu não vou dar continuidade ao que esse cara, implementador de necropolítica lá no Rio de Janeiro, falou, né? E aí tem diversas falas aqui, né, gente? Tem diversas falas aqui. Deixa eu voltar para a tela inteira aqui, ó. Vamos lá, deixa eu voltar para a tela inteira. Conforme vocês viram aí, tem diversas falas, né? Diversas falas. Mas uma coisa é certa, ainda não é cumprimento de pena, trata-se de uma prisão preventiva, conforme vocês viram aí. Mas vamos ver o desenrolar daqui para frente. Amanhã tem audiência de custódia, conforme vocês viram aí na matéria. E é isso. Eu só queria trazer, deixar registrado aqui no canal essa notícia para vocês. Valeu, tamo junto. Até a próxima.